Livro de Atos, capítulo 11, dos versos 19 a 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que é ser chamado cristão? O que é ser chamado seguidor de Jesus? Quais são os elementos que podemos identificar naquele que se diz ser cristão? O que não deve faltar na vida de um cristão? Em outras palavras, o que este texto vai nos dizer é o que é, na verdade, ser cristão. Vemos este texto de uma maneira, de forma muito resumida, que alguns elementos aqui neste texto nos apontam para as características daqueles que foram identificados como cristãos, os discípulos do Senhor Jesus, sendo aqui identificados pela primeira vez como cristãos. Alguns elementos aqui podemos identificar e constatar que devem permanecer na nossa vida. O primeiro deles é que o cristão, ele conta as boas novas a respeito de Jesus ao mundo. Vemos claramente que esses discípulos, eles estavam propagando a mensagem do Evangelho, as boas novas a respeito daquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Então, uma característica plena de um cristão, autêntico cristão, é aquele que conta as boas novas, onde quer que ele esteja. Um outro elemento que podemos identificar neste texto é que o cristão, ele é um agente da graça de Deus onde ele estiver. Isso mesmo. Vemos neste texto que, ao verificar lá em Antioquia como estavam caminhando aqueles discípulos, Barnabé encontra e vê e sente a graça de Deus. Aquele movimento ali estava acontecendo não somente internamente nos cristãos, mas estava sendo visto por toda Antioquia. Vemos claramente que o cristão autêntico, ele é um agente da graça de Deus. A presença de Deus é visível porque ele é um agente do Deus vivo. E por isso, isso deve estar presente na sua vida. O terceiro elemento que podemos identificar aqui neste texto sobre a característica de um autêntico cristão é que o cristão, ele possui ou deve possuir o caráter de Cristo. Por isso nós vemos no verso 24 o texto enfatizar o perfil e a característica de Barnabé. Um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus e de fé e cheio do Espírito Santo. Vemos claramente que são características do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus possuía dessas características. Então, Barnabé, ao ser chamado desses elementos, mostra claramente que ele é um homem que estava ligado em Jesus Cristo. Por isso, a característica de ser semelhante a Cristo, ela deve estar presente em todo aquele que se diz cristão. Por último, o cristão se reúne para ensino da palavra de Deus. Nós vemos claramente nesse texto quando Barnabé buscou Saulo de Tarso, lá em Tarso. Vemos que os dois passaram um ano inteiro ensinando a igreja em Antioquia. E aqui nós vemos duas características importantes. Uma é que aqueles que foram chamados para ensinar devem estar buscando fazer isso com zelo. Em segundo, a igreja, os verdadeiros discípulos, têm ânimo, têm gozo, têm alegria em estar aprendendo a palavra de Deus. Vemos que a igreja lá em Antioquia foi uma igreja viva, uma igreja que propagou o Evangelho, que foram agentes da graça de Deus, possuíam o caráter de Cristo, assim como Barnabé foi esse exemplo claro, e eles estavam reunidos perante a palavra de Deus. Ser chamado cristão é então
ter esses elementos presentes na própria vida. O que não deve faltar, acima de tudo, é a dependência do Espírito Santo. Vemos que hoje muitas pessoas se intitulam cristãos, mas pouco se vê desses elementos na vida. Que nós possamos reaver nossos conceitos e, acima de tudo, colocar a nossa vida diante da palavra de Deus, para que assim, ao ser chamados cristãos, estes elementos sejam presentes em nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.